Salva um monstro, quebradas. Faz tempo que a gente não troca aquela ideia. Mas aí, dedo no like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, comente, vamos trocar uma ideia, né, uma reflexão de mais um louco, mais um proletariado. E é o seguinte, mano, eu tô fazendo esse vídeo aqui por uma situação que aconteceu ontem, né? Uma situação deveras chata, deveras desnecessária, né? De um camaradinha que eu trabalhei, né, meu? O cara, eu tava trocando ideia com o cara, não conhecia, a primeira vez que eu trabalhei com o cara ontem, tava trocando uma ideia legal com o cara. A gente foi ali a viagem inteira ali trocando uma ideia. E o cara, esse cara, eu comentando dele sobre música, falei que era músico, mostrei uns vídeos, né, um vídeo de eu fazendo um improviso, né, um solo de guitarra numa música do Torrentini, né, Cial Cial. E o cara, pô, meu, mas cara, você toca bem pra caramba, cara. Pô, você parece um cara que eu acompanho aí, sigo o canal do cara, né, meu? Ai, pô, o cara começou a me falar, né? Do canal do cara, né? Ele falou, não, o cara fazia um material falando sobre os melhores materiais recicláveis para vender, o cara é uma quatro, o cara também é músico, né? Pô, bacana, né? Como é que é o nome do cara? Eu não lembro do nome que ele falou, acho que foi Alexandre Santos, né? Ele falou, não, é Alexandre Santos, pô, cara, você vai gostar, beleza. Daí ele catou e me mostrou, mano. E quem que é esse cara? É aquele do canal do Negão lá do Sou Seu Pai. O cara é tipo um trouxão, um direitista trouxão, tá ligado? Daí eu falei com o cara, né, mano? Pô, até conheço esse cara, mas não sou muito fã dele não, tá ligado? Das ideias dele, né? Sou do espectro político oposto do dele, né, mano? Então não é um cara que me agrada, né, mano? Daí ele, não, pai, esse cara aqui é um cara que me agrada, né? E esse cara aqui é eu também confio nas ideias do cara, eu sigo as ideias do cara. Daí eu sou um cara assim, eu não gosto muito tipo, de falar sobre política, mas pelo jeito do cara, eu pensei que o cara ia ser de boa, né, mano? Aí comecei a trocar, não, mas pá, você segue, né, mano, o que você apoia do cara, o que você segue do cara, o que você acha que é legal o cara tá falando. Daí a gente começou a trocar essa ideia, mano, em coisa de 5 minutos o cara mudou totalmente, o cara perdeu a linha, sabe? O cara falou que ele deixou de ser de esquerda quando ele começou a frequentar as ocupações do MTST. Primeiro de tudo, o cara falou invasão. Pra mim, se o cara já falou invasão, mano, já não é um cara que tá dentro do movimento mesmo. Eu já frequentei movimentos populares, mano, eu sei que, cara, existe uma verborragia, todo um linguajar, termos que se usam ali dentro, até para desmistificar aquela ação popular. E o cara, primeiro de tudo, ele falou, não, pô, morava na invasão, que não sei o que lá, invasão lá de não sei aonde, e pô, eu comecei a perceber, eu deixei de ser de esquerda porque eu comecei a perceber que não tinha nada a ver o negócio que os caras pregavam, porque pô, eu tava morando lá no apartamento e os caras cobravam aluguel. Porra, cara. Olha o bagulho que eu tenho que ouvir, mano. Ô, parceiro. Movimento social, truta. De ocupação. Para e pensa, vocês estão ocupando um prédio. Quando você mora num prédio, você paga o aluguel, ou você tem o seu apartamento, você não tem que pagar o condomínio, que é para manutenção do prédio. É a mesma coisa, irmão. Todo mundo que está ali dentro da ocupação tem uma função. Muitas vezes é para contribuir na cozinha popular, porque geralmente a ocupação tem essas cozinhas populares, né? É para ajudar na manutenção, é para ajudar para fazer melhorias no prédio, é assim como todo e qualquer condomínio. Mas até então eu tava só ouvindo, né, mano? Daí o cara começou a falar, mano, ó, em pouco tempo, o cara soltou todas aquelas falácias, aqueles espantalhos argumentativos assim, da extrema direita de internet, dessas coisinhas bobas de não, porque Che Guevara matava pessoas, Che Guevara tinha um Rolex, não, porque o Holomodor, não, mas porque os caras, o comunismo matou mais de 100 milhões,
Não, porque teve os documentos secretos da União Soviética que foram abertos, estava lá. Daí assim, eu perguntando, eu fui falando pro cara, mas pode de boa mesmo, falando, mano, isso aí que você tá falando é mentira. Isso não é verdade. Ah, pô, existe estudo, tal. Existe pessoas que foram lá, pessoas liberais que foram lá, que pesquisaram, que não encontraram nenhum documento disso que você tá falando. Você fala, não, que não sei o que lá, o cara, tipo, nervoso, se exaltando. Eu dando risada, falando de boa com o cara, as pessoas entrando dentro do ônibus, tá ligado? E chegou um momento que o cara perdeu a linha, cara, mas perdeu a linha mesmo. Eu dando risada. Eu vi que o cara perdeu a linha, eu ainda cheguei pro cara e falei assim, mano, eu só. Não precisa ficar nervoso, né, irmão? Fica calmo. Eu não tenho nenhuma inimizade com você, não tenho uma maldade com você, não, irmão. Tá ligado? Só quero só que você fique calmo, você não precisa ficar exaltado, certo? Você não me leva a mal? Cara, nessa hora ele olhou pra minha cara e falou, não, e pá, porque só se você vier pra cima, porque se você vier pra cima e papapá. Daí nessa hora eu já falei, mano, primeiro, cara, que se eu fosse pra cima dele, não ia dar 2 minutos. 2 minutos, filho. Não ia aguentar meio round comigo. Meio round. E outra, mano, não vou perder meu emprego de bobeira por causa de um bobão que não sabe conversar. Eu tentando explicar pro cara, explicando pro cara. Assim, sabe qual que é a técnica dessa galera de extrema direita? É simples, irmão. Os caras, eles assimilam todo esse discurso sem estudar as fontes, sem saber como se faz uma pesquisa científica, uma pesquisa histórica, sem saber o que é fonte primária, sem saber o que é fonte secundária, sem saber o que são relatos de pessoas que viveram. Aí os caras simplesmente, eles têm aquele discurso pré-moldado, pré-formado, e o que eles fazem? Conforme você vai tentando explicar, eles vão jogando uma coisa em cima da outra, uma coisa em cima da outra. Você pode ver, todo debate com extremista de direita é sempre a mesma tática. É uma mentira sem fundamento que o cara fala, que pra gente demora 10 minutos para você explicar o bagulho na lógica, com estudo científico, com estudo histórico, com documentação. Então, essa é a tática dessa galera. Até o ponto que o cara perdeu a linha na hora que eu cheguei. Eu falei assim, mano, vou fazer o seguinte, vou sentar lá, vou ficar de boa, vamos debater por esses bagulho não. O cara, mano, acho melhor você ir pra lá mesmo. Pô, até o pessoal do busão que tava lá, nós tava subindo a Teodoro Sampaio, cara. Ali é um dos redutos mais esquerdistas que tem aqui. Pô, tinha uma par de gente no busão, meu, até o pessoal começou a dar risada, tá ligado? Até o pessoal começou a rir. Daí, pô, saiu um mano de lá de trás, o cara sentou do meu lado, ele, mano, caramba, gostei das suas ideias, hein, cara. Pô, já entrei no busão, você já perguntando pra ele quem foi Nikita Khrushchev. Caramba, cara, eu fiquei impressionado. Daí eu comecei a trocar ideia com esse irmão até a hora dele descer. O pessoal dele, tipo, mano, parabéns aí, cara, ó. Você tá com as ideias da hora mesmo, hein, mano. E é aquela fita, né, meu? A gente tenta conversar, né? Em nenhum momento perdi a linha com o cara. Não fui deselegante. Cheguei pra ele e falei, mano, não quero ficar na inimizade com você, não tenho maldade nenhuma com você, certo? Ficar de boa. O cara já tava todo exaltadão, velho. Então aquela fita, mano. Isso porque os caras falam que nós que é comunista, que é violento, mano. Os caras não aguentam. A real é que os caras não aguentam debater com a gente. Não aguenta. É por isso que o gordinho lá do podcast do Três Irmãos, cara, o cara já tá começando a mudar a visão dele. Visão de extremista de direita, ele vê que o que ele fala, cara, o que ele acreditou é tudo construído em cima de espantalho argumentativo. O maluco falou que comunismo é todo mundo ser igual, todo mundo ganhar igual. Mano, comunismo não é isso. Comunismo não tem nada a ver com isso. Comunismo é o trabalhador controlar os meios de produção dentro de uma sociedade que não exista mais o Estado e não exista mais as classes sociais. Quando a gente fala de não existir classes sociais, não é que todo mundo vai ser igual, todo mundo vai ter a mesma casinha, vai ganhar o mesmo salário. Não, mano. É que a gente vai viver numa sociedade em que não tem uma classe dominante, na sua grande maioria formada por sangue, por descendência, por herança. Não terá mais essa classe controlando os meios de produção e de reprodução da nossa sociedade, mano. É simples, sabe? É isso que eu falo. Os caras, eles se prendem tanto no espantalho que na menor possibilidade dos caras verem que você tá conseguindo derrubar esse espantalho,
a reação dos caras é sempre a mesma, é o ataque. Sabe? É sempre o ataque, é sempre as acusações. Sem perguntar, o comunismo matou 100 milhões de pessoas. Ah, esses dados são baseados no quê? São tirados da onde? 100 milhões aonde? Você quer fazer cálculos aí? Vamos lá. Da onde você tirou esses cálculos? Os caras não conseguem responder. Aí eles ficam nervosos. Aí os caras ficam bravos. Por quê, mano? É dissonância cognitiva pura. Você quebra o viés de confirmação do cara, a dissonância cognitiva é tão forte que aquilo cria no cara um mecanismo de defesa, que é o ataque, que é a revolta. Simples. É o que eu sempre falo, cara. A gente, nós que somos corrente contra-hegemônica, a gente tem que ser sempre meticuloso. Foi legal acontecer isso, que bem no local que aconteceu, a gente subindo ali a Teodoro Sampaio, que é um reduto assim, da esquerda aqui em São Paulo, um dos poucos redutos da esquerda daqui em São Paulo, porque, pô, eu sou da Zona Norte, cara. A Zona Norte é predominantemente direitista, tá, é reacionária, certo? Eu faço parte em alguns grupos de, assim, dos bairros daqui, cara. Meu, o tanto de gente reaça que tem nesses bairros é incrível, é absurdo. Absurdo. Vila Maria, cara, que é aqui perto, é um dos bairros que teve o maior percentual de votação no Bolsonaro em 2022. Para vocês terem uma noção. Então eu acho o seguinte. A gente não pode ter medo, certo? De se posicionar. Ter medo de falar o que a gente é. O que a gente acredita, o que a gente defende. E quanto mais a gente mostrar, quanto mais tiver um pra chegar lá, tá ligado? E falar, mano, eu sou isso e pronto. Eu sou isso por causa disso, disso, disso. Ah, mas pá, que você tá falando isso, tá defendendo, eu tô defendendo isso mesmo. Qual é o problema? Foi que nem o vídeo que tá, de certa forma, viralizando, né, hoje, do senhor de descendência libanesa, que ele tava lá no Guarujá com uma bandeira do Líbano e uma bandeira da Palestina. E foi lá aquele típico perfil do Bolsonaro, um tiozão velho de classe média, certo? Que acha que é mais do que todo mundo. Que acha que tá do ladinho ali do Bill Gates, do ladinho do Elon Musk, mas tá mais perto do mendigo do que deles, né, meu? Foi uns tiozão lá, uma tiazona lá, querer tomar a bandeira do cara, querer atacar o cara. Pô, o cara é libanês, mano. Muito provavelmente o cara também deve ser de uma família com tradição muçulmana. O cara tá vendo um povo irmão sendo dizimado, os caras matando crianças, você vendo um pedaço de criança explodindo, cara. A gente nunca viu isso em nenhuma guerra, a gente nunca viu isso. Uma guerra com uma mortalidade tão grande de criança. E os caras atacando um tiozão, certo? Mas o tiozão teve coragem. Esse tiozão, ó, a gente tá junto, cara. Certo? É Palestina livre e abaixo o sionismo. É uma doutrina nazi-fascista. Sionismo é uma doutrina colonialista nazi-fascista. Certo? E a gente tem que lutar contra isso, irmão. E é o seguinte, cara, a gente não pode ter vergonha de se posicionar. Jamais, mano. Certo? Sabe por quê, mano? Porque, diferentemente deles, a gente tá no lado certo da história. A gente tá do lado da história, do lado correto. A gente tá do lado da história que luta por um mundo mais justo, que luta por um mundo sem racismo, sem preconceitos, sem desigualdade, em que todo mundo possa ter o direito de ter pelo menos 3 refeições no dia, de ter uma casinha, de ter um emprego, de ter dignidade, de ser tratado humanamente. E a gente jamais pode ter medo de se posicionar. Jamais. Eu vi que, da mesma maneira que esse otário, certo, foi deselegante, eu falando de boa com ele, e ele foi deselegante comigo, várias pessoas no ônibus, pelo jeito que as pessoas sorriram, pelo jeito que as pessoas me olharam, eu percebi que essas pessoas não pensam desse jeito, não são pessoas, sabe, ainda há esperança, ainda tem gente aí fora
que pode estar até com medo de se posicionar por causa da violência dessa galera. Mas aí, mano, eu já vim do lado contrário de tudo, irmão. Sou preto, pobre e maloqueiro, moro na periferia. Você acha que um bosta, certo? Reaça, ou qualquer outro desses, vai conseguir colocar medo em mim, mano? Pelo amor de Deus, irmão. O mundo que eu vivo, irmão, o mundo que você chama de inferno, pra mim é playground, fi. Sabe? Então é aquela parada. A gente vai continuar falando, a gente vai continuar, certo, se posicionando. Não sou o Zé Palestrinha, não fico empurrando discursinho goela abaixo dos outros. Só que é o seguinte, mano. Falou, a gente vai se posicionar, eu vou me posicionar. Eu não gosto de ficar empurrando ideia de política pra ninguém. Mas falou, a gente vai se posicionar, irmão. Vai se posicionar. Se vocês não gostarem, cara, paciência. Ou vocês tenham algum argumento para poder debater com a gente que tá do lado da verdade, ou seja, ou vocês vão se apegar na mentira, ou vocês vão usar da violência. Não existe outro caminho para vocês. Ou então, irmão, abaixa a bolinha, vai aprender, vai entender o seu lugar, né, no seu lugar dentro da estrutura do sistema capitalista, vai entender a qual classe você pertence, qual classe que você tem que defender. Porque falar de ocupação como invasão, você já mostra que você jamais frequentou realmente um movimento desse. Você poderia até estar lá, no interesse. Eu conheço gente que cola no interesse, certo? Que não faz parte da filosofia do movimento. Os movimentos, infelizmente, eles agregam essas pessoas no intuito do quê? Ah, não, a partir do momento que essa pessoa estiver aqui, ela vai começar a compreender como funciona o movimento. Infelizmente, boa parte não compreende. Boa parte, cara, tá tão, como dizia o finado em vida, o Zizek, né, meu, tá comendo do lixo da ideologia liberal, cara. Comeu a vida inteira do lixo da ideologia liberal. A pessoa ela não tem uma capacidade de analisar além do imediatismo da sua necessidade. Então, é o que eu digo, a gente tem que continuar se posicionando, continuar lutando, não é ser Zé Palestrinha, não é, sabe, chegar ali, ó, oi, tudo bem, o senhor quer ouvir a palavra de Marx? Não, cara, certo, tem que ter o gancho, né, para puxar o assunto. Quando a pessoa falar, aí você se posiciona. Eu já tive debates com pessoas, cara, que são totalmente opostas do que eu acredito, do que eu penso, mas que não gerou um clima chato, certo? Não gerou esse climão chato. Mas, infelizmente, nem todo mundo é assim. Mas, infelizmente, eu sou o que eu sou. Vocês gostando ou não. Como a gente fala aqui na quebrada, achou ruim, quebra minha cara. Mas aí, forte abraço pra todo mundo. Tamo junto. Vou tentar manter mais uma frequência de continuar postando os bagulho aqui no canal. Certo? Aí tá tudo improvisado aqui. Tô aqui no meu escritório, aqui tem a lavanderia, né, meu? Que tem os meus livros aqui do lado. Meu skate aqui já tá abandonado há muito tempo, né, mano? Que já não ando mais. Mas aí, a gente vai continuar aí nessa missão. Forte abraço, fé, paz, força. Tamo junto.